Bom, olha só, terminamos então falando sobre o TIDA, falando sobre o termo de inscrição endividativa. Agora, nós vamos falar acerca das características inerentes à dívida ativa, certo? Estabelece o Código Tributário Nacional e a Lei 6.830, especificamente no artigo 204 e no artigo 3º da Lei 6.830/80, que a dívida regularmente inscrita, ela goza da presunção de liquidez, certeza e tem efeito de prova pré-constituída. Vejamos, dívida regularmente inscrita goza da presunção de liquidez, certeza e tem efeito de prova pré-constituída. Vejam que a própria Fazenda Pública inscreve um débito em dívida ativa, né? E ela tem a seu favor essa presunção de que o valor que consta na dívida ativa está correto, que é certa a obrigação de pagar quantia e tem efeito de prova pré-constituída, no sentido de estarmos diante de uma dívida exigível. Bom, esta presunção é uma presunção relativa. O parágrafo único do artigo 204, assim como o parágrafo único do artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais, estabelecem que a presunção a que se refere os respectivos artigos é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite. De modo que, vejam só, aqui, na verdade, a gente tem uma inversão do ônus da prova. A presunção de liquidez e de certeza, ela pode ser afastada, mas ela será afastada por prova inequívoca do sujeito passivo. Meus amigos, olha só, olha a gravidade do que eu estou dizendo para vocês. Se nós estamos diante de um credor comum e o credor tem em suas mãos um título executivo extrajudicial, a CDA, cabe a esse credor provar que o título é líquido, é certo e é exigível, certo? Aqui a situação é diferente. Se a Fazenda Pública tem em suas mãos uma CDA, ela goza da presunção de liquidez, de certeza e de exigibilidade, ficando a cargo do devedor sujeito passivo provar a inexistência desses atributos. Vejam que quando eu falo que a presunção é relativa, é juris tanto, cuidado, porque às vezes em prova aparece a presunção é jure, né? E aí as pessoas fazem confusão, tá certo? A presunção aqui, ela é relativa. Muito bem, mais um pouquinho para que vocês possam anotar o que eu acabei de falar, porque agora nós vamos tratar de uma questão, a partir de agora, de uma questão que também tem caído muito nas provas. Qual questão é esta, meus amigos? Vem comigo. A questão relativa ao erro ou omissão quanto aos requisitos que eu mostrei para vocês que a inscrição em dívida ativa deverá conter. Lembra que nós acabamos de falar? Olha só, o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter os seguintes requisitos: artigo 202 do CTN e artigo 5º, artigo 2º, parágrafo 5º da 6.830/80. Muito bem. Olha só, o que acontece? A omissão de qualquer um dos requisitos, assim como o erro quanto aos mesmos, gerará a nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Então, olha só, se houver erro quanto aos requisitos ou omissão quanto aos requisitos previstos no artigo 202 ou no artigo 2º lá,
parágrafo 5º da Lei 6.830, haverá nulidade da inscrição e do processo de cobrança. Então, será nula a inscrição, será nula a CDA e o processo de cobrança, que é o processo de execução fiscal. Mas a nulidade, meus amigos, poderá ser sanada pela Fazenda Pública, até decisão de primeira instância. Como assim a nulidade poderá ser sanada? A Fazenda Pública pode substituir a certidão nula por uma certidão correta. Então, a omissão ou o erro quanto aos requisitos da inscrição em dívida ativa gerará a nulidade da inscrição, da certidão de dívida ativa, do processo de cobrança, mas essa nulidade poderá ser sanada, guardem, até decisão de primeira instância, mediante a substituição da certidão nula. Então, a Fazenda Pública propõe uma execução com um título que não preencha todos os requisitos contemplados na lei. Ela pode fazer o quê? Até decisão de primeira instância, ela pode trocar essa certidão nula por uma certidão correta, certo? Mas para isso, ou ao fazer isso, ela deverá devolver ao sujeito passivo prazo para a defesa, novo prazo para a defesa, que somente poderá versar acerca da parte que foi modificada. Tudo bem? Olha só, vou mostrar para vocês. Artigo 203 do CTN. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, portanto, 202, ou erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Mas a nulidade poderá ser sanada até decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Tranquilo? Bom, vejamos comigo. A regra menciona que a substituição da certidão nula, ela poderá acontecer até decisão de primeira instância. O que nós vamos entender como decisão de primeira instância? Ou decisão da própria execução fiscal ou decisão dos embargos à execução fiscal, certo? Até decisão de primeira instância. Muito bem? Muito bem? Transcreveram? Olhem que absurdo, mas na verdade é um absurdo em virtude da gente estar diante de um crédito tributário, tá? E mais, no que diz respeito a essa possibilidade da substituição da certidão nula por uma certidão sem o vício, comina o enunciado da súmula 392 do STJ. Olhem só, a Fazenda Pública pode, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa, CDA, até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Gente, olha só, a execução já foi distribuída, né? Os devedores já foram citados, não pode a Fazenda Pública agora querer alterar o sujeito passivo da execução, né? Substituindo a certidão de dívida ativa. O que é permitido à Fazenda Pública, então vejam, é a correção de erro material ou a correção de erro formal. Tudo bem? Então, ela pode substituir a certidão
até, no caso aí mencionado pela súmula, até a data da sentença dos embargos. Muito bem? Muito bem? Tudo tranquilo? Mas, já que nós estamos falando da inscrição em dívida ativa e da dívida ativa em si, eu pergunto para vocês, a inscrição de um débito em dívida ativa suspende o prazo prescricional? Suspende o prazo para a propositura da execução fiscal? A resposta é: depende. E vocês vão entender por que a resposta é depende. Vamos juntos. Pergunta que não quer calar. A inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional? Bom, vejamos o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais. Prestem bem a atenção na redação desse dispositivo. Eu transcrevi o dispositivo para que vocês fiquem atentos em relação a ele. Vejamos. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. Portanto, vejam o que estabelece o artigo 2º, parágrafo 3º. A inscrição do débito em dívida ativa suspende o prazo prescricional? Suspende até 180 dias, né, da inscrição, ou até a distribuição da execução fiscal, o que acontecer em primeiro lugar. Tudo bem? Ou 180 dias, ou se a execução for distribuída antes, até a distribuição da execução fiscal. Só que atenção, vem comigo, olha só. Essa regra, isso é pacificado no STJ, não se aplica aos créditos, meus amigos, a inscrição em dívida ativa de créditos de natureza tributária. Só tem aplicação, essa regra, a inscrição em dívida ativa de créditos de natureza não tributária. Ok? Repito, a regra do artigo 2º, parágrafo 3º, só se aplica aos créditos de natureza não tributária. Tudo bem? Porque os créditos de natureza tributária, aos créditos de natureza tributária, não haverá a aplicação do dispositivo. Por um motivo muito simples, vamos entender e depois vocês colocam no caderno. Olha só, prescrição e decadência, nos termos do artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, são matérias que deverão ser reguladas por lei complementar. Repito, prescrição e decadência, nós estamos falando da prescrição, são matérias que deverão ser reguladas por lei complementar, ok? E a 6.830/80 não é uma lei complementar. Portanto, ela não pode trazer, na verdade, causas interruptivas da prescrição, já que esse assunto é reservado à lei complementar no que diz respeito à matéria tributária. Então, eu coloquei aí para vocês, olha só, o dispositivo não se aplica à dívida tributária, as causas interruptivas estão previstas no artigo 174, parágrafo único do CTN, já que o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, estabelece que prescrição é assunto que deverá ser ventilado, tratado por lei complementar. Muito bem, meus amigos? Tranquilo? Mas,
É possível o protesto da CDA? É possível o protesto da certidão de dívida ativa? Bom, a lei de protesto, qual seja a lei 9.492 de 97, que foi alterada em 2012, né? Alteração esta que incluiu o parágrafo único ao seu artigo 1º, estabelece que incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das respectivas autarquias e fundações. Meus amigos, então é possível o protesto da certidão de dívida ativa? Perfeitamente possível, ok? Perfeitamente possível, nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei de Protestos. Mas, atenção, olhem só, atenção, meus amigos, a constitucionalidade desse dispositivo, do parágrafo único, foi questionada e o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional, que é possível o protesto da CDA sem que isso constitui-se uma sanção política contra o contribuinte. Ou seja, de uma forma indireta de cobrar tributo do contribuinte, certo? Por isso eu coloquei aí a ADI 5135 do Distrito Federal, que foi a ação em que a constitucionalidade do dispositivo foi questionada. Muito bem? Tudo caminhando bem? Mas, olha só, ainda sobre o protesto da dívida ativa, né, da CDA. O protesto da CDA interrompe o prazo prescricional? Não, vem comigo. Por que o protesto não interrompe o prazo prescricional, né? O protesto extrajudicial? Porque o artigo 174, parágrafo único, inciso 2 do Código Tributário Nacional, estabelece que o protesto que é apto a interromper o prazo prescricional é o protesto judicial. Tudo bem, meus amigos? E não o protesto extrajudicial. Repito, o protesto extrajudicial interrompe o prazo prescricional? A resposta é que não. Tudo bem? Só o judicial. Maravilha, meus amigos, e agora nós vamos conversar acerca das certidões tributárias. Bom, nós temos 3 certidões que demonstram a situação fiscal do contribuinte. A certidão negativa de débitos, em que o contribuinte não tem débitos tributários. A certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, que é aquela certidão em que o contribuinte tem débitos, mas está acontecendo alguma coisa com esse débito, que lhe dá direito à certidão positiva com efeito de negativa, que é aquela certidão maravilhosa, porque ela permite que o contribuinte faça tudo o que ele faria tendo em suas mãos uma certidão positiva com efeito de negativa, se ele tivesse uma certidão negativa. Então, a certidão positiva com efeitos de negativa, ela vale tanto quanto uma certidão negativa. E, por fim, a certidão positiva de débitos, que demonstra a existência de débitos tributários. Muito bem, meus amigos? Vejam que é possível, nós já vimos que a lei exige a prova de quitação dos tributos para a prática de alguns atos na seara tributária. Maravilha! Como é que a gente prova a inexistência de débitos tributários ou a quitação de tributos? Certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa. Maravilha! Falemos da certidão negativa de débitos. É a única certidão que demonstra realmente a inexistência de débitos tributários. Bom, e o CTN prevê o seguinte, que a lei poderá exigir prova de quitação de determinado tributo,
que seja feita mediante certidão negativa, a qual será expedida à vista de requerimento do interessado, requerimento este que deverá conter todas as informações necessárias para a expedição da certidão. Então, vejamos, olha só, artigo 205. A lei poderá exigir que a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado e que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo ou atividade, e indique o período a que se refere. Meus amigos, olha só, hoje em dia as certidões, elas são requeridas e expedidas via online, né? A gente, dependendo da fazenda em relação à qual nós estamos fazendo o pedido, você vai preencher um requerimentozinho, né? Vai emitir via sistema e a certidão chegará para vocês, né? Salvo a positiva, em que geralmente os órgãos pedem para que a pessoa compareça pessoalmente para verificar o que aconteceu. Mas a negativa e a positiva com efeito de negativa já saem imediatamente. O parágrafo único do artigo 205 prevê um prazo para a expedição da certidão. Estabelece que o prazo para a expedição da certidão será de 10 dias da data do requerimento. Bom, hoje em dia tudo é online, mas de qualquer forma existe o prazo. E não sendo a certidão emitida no prazo de 10 dias, nós estamos diante da possibilidade, meus amigos, da impetração de um mandado de segurança em virtude da violação a um direito líquido e certo. Pensem no passado em que era preciso que a autoridade fiscal verificasse todos os livros para que fosse possível a expedição da certidão negativa. E aí eu quero conversar com vocês a respeito de algumas questões fixadas pela jurisprudência, tá? Primeiro, o enunciado da súmula 446 do STJ, que estabelece: declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Meus amigos, a questão aí da súmula trata do lançamento por homologação. Se o contribuinte no lançamento por homologação declarou, constituiu o crédito tributário, mas não pagou, eu pergunto, qual certidão advirá? Obviamente que a certidão positiva, ele declarou e não pagou. Por isso menciona a súmula 446 do STJ que é legítima a recusa por parte da Fazenda Pública da expedição da certidão negativa, nesse caso, ou da positiva com efeito de negativa. Mas, vejam, o STJ considera válida a recusa da expedição da certidão negativa quando o contribuinte descumpre obrigação tributária acessória, desde que a consequência tenha sido prevista em lei. Então, olha só, se o contribuinte descumpre obrigação acessória, será emitida uma certidão negativa de débitos? O que o STJ entende é que será desde que essa consequência tenha sido prevista na lei. Vejam que eu coloquei aí o número do RESP, qual seja 1042, na verdade 1042.585, né? E mais, vejam, precisamos conversar quando o contribuinte terá direito à certidão positiva com efeito negativa. Aqui, meus amigos, é muito importante que vocês prestem a atenção, porque isso tem caído muito em prova. Se o contribuinte pode participar de licitação, por exemplo,
se ele pode contratar com a Fazenda Pública. Então, vejam, quais são as hipóteses em que o contribuinte terá direito à certidão positiva com efeito de negativa? As hipóteses estão previstas no artigo 206, as quais estabelecem, o qual estabelece que o contribuinte terá direito à certidão que tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Então, o contribuinte consegue fazer com uma certidão positiva, com efeito de negativo, tudo aquilo que ele faria se ele tivesse em suas mãos com uma certidão negativa. Na certidão que conste a existência de créditos, 1. Não vencidos. O que são créditos não vencidos? São créditos no prazo para pagamento. Vejam, se o contribuinte fizer o requerimento da expedição de uma certidão de regularidade fiscal, enquanto está no prazo para pagamento do tributo, advirá uma certidão positiva com efeito de negativa. Vejam vocês que o natural seria a expedição de uma certidão negativa, já vista que ainda está no prazo para pagamento do tributo. Mas não é isso que comina o Código Tributário Nacional. Será expedida uma certidão positiva com efeito de negativa. Mas terá direito o contribuinte à certidão positiva com efeito de negativa quando nós estivermos diante de uma certidão que conste a existência de créditos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora. Vejam, meus amigos, feita a penhora, já é possível que o contribuinte tenha direito à certidão positiva com efeito de negativa. Tem sido admitida, inclusive, pelo STJ, a propositura de medida cautelar, objetivando o oferecimento de garantia, certo? Se a execução ainda não tiver sido proposta, para que o contribuinte passe a ter direito à certidão positiva de efeitos negativa, de efeitos de negativa, E por fim, o contribuinte terá direito à certidão positiva com efeito de negativa quando a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Moderecopá, ou seja, quando estivermos diante da moratória, do depósito do montante integral do débito, reclamações e recursos na esfera administrativa, vem comigo, concessão de liminar e mandado de segurança, concessão de liminar ou tutela provisória de urgência antecipada em qualquer outra ação tributária, mais o parcelamento. Então, parcelou o débito, foi beneficiado por uma moratória, vejam que essas informações não são sigilosas, não esqueçam disso. O contribuinte, então, terá direito à certidão positiva com efeito de negativa. Muito bem, meus amigos? É muito comum cair em prova essa questão problematizada, tá, pessoal? E aí, prestem atenção, porque às vezes aparece assim, o contribuinte propôs uma ação ou impetrou um mandado de segurança em que foi obtida a liminar e agora ele pretende participar de um procedimento licitatório. E a Fazenda ofertou uma certidão positiva de débitos. Está correto? Óbvio que não. Ele tem direito a uma certidão positiva com efeito de negativa e ele pode participar do procedimento. Ok? Mas, olha só, é possível que o ente federado exija uma garantia para a expedição da certidão positiva com efeito de negativa? A gente tem decisão aí no sentido de que se refere ao parcelamento. Ao parcelamento, nós vamos aplicar as regras relativas à moratória. E lá nas disposições relativas à moratória, tem uma regrinha que prevê que é possível a exigência de uma garantia quando da realização da moratória. E aí, o que
os nossos tribunais têm decidido? A lei de determinado ente pode exigir garantia para a obtenção do parcelamento. Então, para parcelar, é possível que a lei estabeleça a necessidade de oferecimento de uma garantia. Agora, se a lei não o fez, ou seja, não exigiu garantia, os particulares que legalmente parcelem os seus débitos, eles têm direito à certidão positiva com efeito de negativa. Muito bem, meus amigos, porque o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Maravilha? Tranquilo? Muito bem. E para a gente terminar o tema relativo às certidões, eu quero conversar com vocês sobre a certidão negativa expedida com dolo ou fraude, contendo erro contra a Fazenda Pública. Vejamos. Imaginemos a hipótese de uma certidão negativa seja expedida erroneamente, ou seja, contendo erro contra a Fazenda Pública, de modo que ela foi expedida dolosamente ou mediante fraude. Então, o funcionário público, vamos imaginar que ele receba um dinheiro por fora para assim agir, né? O servidor público. E aí, ele expede, ao invés de uma certidão positiva, uma certidão negativa, né? Certidão negativa que contém erro contra a Fazenda Pública de forma dolosa ou mediante fraude. Bom, o CTN prevê que, nesse caso, surgirá a responsabilidade pessoal do funcionário, do servidor que a expedir, pelo crédito que ele omitiu, acrescido de juros de mora. Vejamos, a certidão expedida com dolo ou fraude que contenha erro contra a Fazenda Pública responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos. Olha, todas as vezes que o CTN menciona que nós estamos diante de uma responsabilidade pessoal, isso significa responsabilidade, meus amigos, exclusiva, tá certo? Então, nos termos do CTN, se a certidão negativa foi expedida erroneamente, mediante dolo ou fraude do funcionário, ele passa a responder pessoalmente por esse débito tributário, certo? Ele passa a ter responsabilidade tributária. Bom, algumas observações. Vamos lá? Primeira observação. Vamos colocar no caderno, nas anotações. A responsabilidade tributária não exclui a responsabilidade criminal e funcional. Mas não haverá, né? Segunda observação. Não haverá responsabilidade tributária do funcionário se a certidão for expedida culposamente, contendo erro contra a Fazenda Pública. Terceiro, o entendimento é de que, neste caso, a responsabilidade tributária do funcionário
não será pessoal ou exclusiva. Mas sim solidária com o devedor do tributo. Por que isso, meus amigos? Vejam, o devedor contribuinte, ele tinha a dívida, né? Ele sabe que ele tem a dívida, ele contraiu a dívida, ele praticou o fato gerador. Não é justo que o servidor, que o funcionário passe a responder sozinho por essa dívida, sem que, vejamos, o devedor responda também, concorda? E por isso, então, o entendimento é de que, nesse caso, a dívida seria solidária e não pessoal do funcionário. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, meus amigos. Até mais.